alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios 5:17. Uma boa noite a todos. Eu costumo dizer que é sempre um motivo de muita alegria, um privilégio muito grande, esses momentos em que nós nos reunimos em família para junto cultuarmos a Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Eu me lembro, irmãos, me vem à mente que alguns anos atrás, as pessoas, para poderem cultuar a Deus, eles tinham que fazer isso às escondidas. E quando muitas vezes essas pessoas eram encontradas cultuando a Deus, essas pessoas eram presas e muitas delas eram sentenciadas à morte. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos vivendo aí um tempo de liberdade religiosa, mas alguns anos atrás não foi assim. Graças a Deus que Deus usou homens que se levantaram contra esse poder e hoje, pela graça de Deus, estamos aqui em plena liberdade religiosa, cultuando a Deus, lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Queria só lembrar para vocês, irmãos, que agora nesse mês de outubro, nós vamos fazer 502 anos, que pela graça de Deus, isso se tornou uma realidade para o povo de Deus. O aniversário dos 502 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, que nós possamos celebrar isso e ser grato a Deus por essa liberdade que temos, amém? Por quê, irmãos? Porque dentro em breve isso não vai poder acontecer. Aquele mesmo poder que perseguiu a igreja por 1260 anos, ele está prestes a se levantar, e a Bíblia diz que a todos, ricos, pobres, servos, livres e escravos, vai ser imposto uma marca, e ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Está muito prestes a acontecer, irmãos. Nós possamos agradecer a Deus por hoje estarmos vivendo em plena liberdade religiosa. Amém? Eu fiquei encarregado então, irmãos, de terminar esse tema da vigília de hoje à noite. Vocês estão estudando já desde 5 horas, às 17 ou foi às 16h30? Desde as 16h30 vocês estão aqui. Creio que muitos já estão cansados. Prometo que não vou me delongar muito, porque eu também não estou bem de saúde, vocês estão vendo a voz. Semana todinha, com a garganta inflamada, dando febre. Eu até falei para o irmão Alexandre, acho que eu não vou, mas o irmão Léo passou lá em casa, eu tinha chegado do médico, falou, vamos, eu falei, vamos lá. Então, estamos aqui. Venho de Barueri, para você que não me conhece, eu moro em Barueri, o irmão Léo mora em Mogi, eu moro em Barueri. E há mais de 20 anos, eu me lembro que eu me batizei nessa igreja no ano de 96. Então, mais de 20 anos estou na fé, como alguns de vocês. Fico feliz de estar aqui com vocês. Irmãos, eu separei aqui alguns textos para que nós pudéssemos ler nessa noite. Você que está com sua Bíblia aí, e quiser acompanhar, vai aguentar aqui, irmão? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, um dos textos que inspira a mensagem desta hora, capítulo de número 2. Estamos falando do estilo de vida de nós como cristãos e a conduta pela qual nós devemos andar. Então, se nós queremos aprender um pouco sobre esse assunto, irmãos, nada melhor do que ir aqui na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando a gente estuda um pouco, irmãos, sobre a história da igreja primitiva, nós aprendemos muito de como deve ser o nosso estilo de vida e a nossa conduta cristã. Então, a partir do versículo 42, irmãos, está escrito:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um pouquinho mais à frente, irmãos, nós lemos o capítulo 2, do 42 ao 47. Agora, o capítulo de número 4. Capítulo 4, a partir do verso de número 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo, as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A gente vai um pouquinho mais à frente, irmãos. Ainda no capítulo, nós estávamos no capítulo 5, no capítulo 4, agora a gente vai para o capítulo 5, somente o verso 42. Diz assim: e todos os dias, aonde, irmãos? E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Muito bem, irmãos, como falei, esses textos que acabamos de ler são alguns textos que inspiram a mensagem dessa noite. Durante todo esse tempo que ficamos aqui nessa vigília, a maioria das pessoas que veio aqui à frente veio com o objetivo de trazer alguma informação para você com respeito à conduta cristã. E como falei no começo da mensagem, eu falei que se nós queremos aprender um pouco, irmãos, sobre a conduta cristã, de como deve ser um cristão, nós deveríamos demorar mais lendo um pouco mais sobre a história da igreja primitiva. Aqui, irmãos, quando lemos a história da igreja primitiva, nós aprendemos muito de como que deve ser um verdadeiro cristão. Quando a gente leu aqui, agora há pouco, capítulo 2, eu chamo a sua atenção para voltar novamente lá no capítulo 2. Aqui no versículo, capítulo 2, verso 42, irmãos, aqui diz que a igreja primitiva, para ser o que ela foi, toda aquela bênção que ela foi, aquele poder que acompanhava aquela igreja, diz que eles tinham algo que eles faziam, algumas características aqui que nós precisamos trazer para nós nesses últimos dias. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, irmãos. Então, para que eles fossem o que foram, para que eles fossem uma bênção para a sociedade daquela época, irmãos, eles tinham algumas coisas em comum, diferente de nós hoje. Diz que eles perseveravam aqui, eu quero abordar a primeira característica, eles perseveravam o quê, irmãos? Na doutrina. Aqui diz, irmãos, a doutrina dos apóstolos. Então, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que a igreja dos dias dos apóstolos, ela não era, assim, entregada
à vontade de cada um fazia o que queria. Existiam alguns ensinamentos, algumas regras, alguns rudimentos, algumas doutrinas que eram seguidas ao pé da letra. Existiam ensinamentos, irmãos. Existiam regras, existiam doutrinas. Hoje, irmãos, contrastando os nossos dias com os dias deles, a gente vê gente dizendo assim, eu parei de ir naquela igreja porque aquela igreja lá tem muita doutrina. Eu estou procurando uma igreja que não tem doutrina, que não fica muito me dizendo o que eu posso fazer, o que eu não posso. Vocês já ouviram alguém falando isso? Bastante, irmãos. O irmão respondeu lá. Tem muita gente aí, irmãos, procurando uma igreja que não tenha doutrina. E de tanta gente hoje, irmãos, que está querendo uma igreja sem doutrina, é que a maioria das igrejas hoje estão esquecendo de ensinar as doutrinas da Bíblia Sagrada, as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas que está aqui, tanto no Velho como no Novo Testamento. Me vem à mente aquele texto que Paulo fala assim, olha, Timóteo, eu conjuro-te perante Deus e os homens, que você deve pregar a palavra. Ó Timóteo, você tem que pregar a palavra, a tempo, fora de tempo, porque virá um tempo, Timóteo, que as pessoas não vão suportar o quê? A sã doutrina. Então nós vivemos esse tempo, irmãos. As pessoas não querem saber de doutrina, de regras, de ensinamentos. E hoje a maioria das igrejas estão do jeito que estão, inclusive a nossa, porque, irmãos, a maioria dos líderes hoje não querem ensinar o que a palavra pede, o que Paulo exortou Timóteo a ensinar, a sã doutrina. Eu me lembro, irmãos, quando eu me batizei nos anos 90, não era essa bagunça que está hoje. Eu me lembro que algumas pessoas diziam assim, na época que eu me batizei, nos anos 90, algumas pessoas diziam assim, olha, a igreja de vocês, ela tem muita doutrina. Vocês falam muito da questão do sábado, que tem que guardar os mandamentos, e não pode comer isso ou aquilo. Só que vocês pregam tudo isso, só que a igreja de vocês, ela não tem doutrina com respeito ao vestuário. A igreja de vocês não tem doutrina para vestimenta. As mulheres da igreja de vocês vestem-se como as pessoas do mundo. Eles diziam assim, irmãos, as mulheres da igreja de vocês guardam o sábado, não comem determinadas carnes, não bebem determinadas bebidas, e etc. Só que elas usam calça. Nos anos 90, irmãos, nos anos 80, essa questão de vestuário para muitas igrejas era coisa séria, irmãos. Vocês sabiam que algumas igrejas, eu não vou estar citando nomes aqui, mas vocês podem pesquisar aí. Algumas igrejas dos anos 70, 80, até um pouco dos anos 90, nem chapéu, boné eles usavam, sabiam? Eles entendiam que isso era coisa do mundo. Eu tenho alguns amigos que foram criados em algumas igrejas aí pentecostais. Eles falam, ainda hoje falam, né? Alguns falaram antes. Falou, irmão, nem uma bermuda a gente podia. Se usasse uma bermuda e alguém lá da igreja soubesse, um pastor ou um obreiro descobrisse, eu não podia cantar, eu não podia pregar, eu ia para o banco. Outro dia um amigo meu falou, irmão, joga bola, um crente joga bola, entrar num campo de futebol tinha que ser escondido. Eu ia escondido, irmão Luiz. Meu pai era presbítero, ele desenvolvia e ele falava, jogava a bola lá, mas escondido do pai. Se o pai pegasse, ele estava enrolado. Então, as igrejas, meus amados, dos anos 70, 80, até um pouco dos anos 90, eu ainda alcancei isso, não tinha disso.
uma crente, uma mulher cristã usar uma calça, irmãos, era uma abominação, era uma aberração. Por que que não usavam? Porque tinha todo um ensinamento, irmãos, doutrina. Tinha até um culto que era de porta fechada, e esse dia era só doutrina, não podia vir pessoas que não eram batizadas, era só pessoa batizada. E lá os pastores, os obreiros ensinavam doutrina. Então, ensinava lá, por exemplo, já foi citado aqui, Deuteronômio 22, versículo, me parece que o verso 5, a mulher não usará veste de homem, qualquer que vestir, a mulher que vestir veste de homem, faz uma abominação ao Senhor. Então, os cristãos dos anos 70, 80 e até meados dos anos 90, entendiam que a mulher cristã não podia usar uma calça. É uma abominação. E muitas outras coisas, irmãos. E por que que não faziam? Porque era doutrina, irmãos. Era doutrina. Foi citado aqui alguns textos agora há pouco, a irmã Patrícia, a irmã White escrevendo lá no livro, eu estou até com um livro aqui na minha pasta ali, Testemunho Seleto, volume 1, nas últimas páginas lá, irmão, tem um capítulo todinho dedicado ao vestuário. Aí lá fala que a questão do vestuário é coisa séria. E exige muita oração. Para aqueles que dizem assim, não, isso aí não tem nada a ver. Isso não é ponto de salvação. Deus quer o coração. Deus não está se importando com o que você come, com o que você veste. Espírito de profecia diz diferente, irmãos, com respeito ao vestuário. A questão do vestuário é coisa séria e exige muita oração. Já foi colocado aqui. Irmão Léo, me empresta o livro, eu quero fazer algumas considerações, tem mais coisa para se... Finalzinho, Testemunho Seleto, volume 1, lá no finalzinho, já traz ele aberto, por favor. Então, é coisa séria, irmãos. E exige muita oração. Então, meus queridos, antes não se podia, porque pregava-se doutrina. Hoje, meus queridos, como eu falei, a maioria das pessoas estão querendo o quê? Uma igreja sem doutrina. Vou deixar que eu acho aqui. Então, irmãos, o capítulo, Testemunho Seleto, volume 1, eu estou entrando na questão doutrina vestuário, não vou me demorar muito, eu quero só ler isso aqui, porque quando fala do estilo de vida cristã e a conduta cristã, a gente muitos, eu mesmo, durante muitos anos, me demorava muito só nisso, mas não é só vestuário, é também, mas não é só vestuário, tem muitos aspectos, família, questão nos negócios, ser fiel, ser a pessoa justa, né? A gente vai estar falando mais. Mas olha só o que diz aqui, irmãos. Testemunho Seleto, volume 1, a partir da página 592. Simplicidade no vestuário. Aqui diz aqui, assim, irmãos, na página 594. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Muitos incrédulos sentiram que não estavam procedendo bem em se permitir ser escravos da moda. Mas quando veem alguns que fazem elevada profissão de piedade, vestindo-se da mesma maneira como os mundanos, fruindo a sociedade dos frívolos, entendem que não pode haver mal nessas coisas. Então, depois da irmã Ade dizer que a questão séria exige muita oração, ela fala que muitas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja, essas pessoas novas convertidas, elas vêm com um desejo de mudança. Mas quando elas chegam na igreja e vê aquelas pessoas, por exemplo, como eu, 20 e poucos anos na igreja, e vê o irmão Luiz se portando de qualquer jeito, se vestindo de qualquer jeito, vindo para a igreja dia de culto, de calça jeans, de camiseta, de qualquer jeito, muitas vezes até com camisa de time. Sabiam que tem gente que vem? Lá na nossa região também já tem gente indo de calça para a igreja, as mulheres.
os homens indo de calça jeans. Outro dia o irmão falou, irmão, eu estava numa igreja lá, o irmão não deixou eu passar a escola sabatina porque eu estava de calça jeans. Aí ele não ficou contente com aquela... Aí ele falou assim, mas irmão, por quê? O que tem a ver? Não pode, irmão. Você é o professor da escola sabatina, não pode de qualquer jeito. Aí ele, para argumentar, que ele gosta de argumentar, ele falou assim, e por que o pastor Arilton, lá na televisão Novo Tempo, usa calça jeans? E aí foi um sururu danado. As pessoas estão perdendo, irmãos. Mas por quê, irmãos? Porque os mais velhos, irmãos, estão relaxando. Não tem mais doutrina, não se fala de doutrina. Mas a igreja primitiva fazia o quê, irmãos? Perseverava na doutrina, ou seja, nos ensinamentos, irmãos, dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam, eles seguiam. Olha o que diz mais ainda nesse livro, irmãos. Na página 594. Especialmente as esposas de nossos ministros devem ser cuidadosas em não se afastarem dos claros ensinos da Bíblia em questão do vestuário. Muitos consideram essa recomendação como demasiado antiquadas para merecerem atenção. Aqueles, porém, que as deu a seus discípulos, compreendia os perigos do amor do vestuário em nossos tempos. E mandou-nos essa advertência: dar-lhes ouvidos e seremos sábios. O excesso no vestuário vai em constante progresso. Ainda não é o fim. A moda muda sempre. E nossas irmãs seguem-lhes os rastros a despeito dos tempos e das despesas. Coisa séria, irmãos. A moda muda, irmãos. Eu lembro assim que eu vim na igreja nos anos 90, saiu uma moda, uns vestidão, uma saiona que arrastava no chão. E aí a igreja, todo mundo de saião arrastando no chão. Essa moda foi embora, veio uma moda de uma saia um pouco mais curta. E ela vai encurtando, irmãos. Hoje, irmãos, a moda é aqui, ó, um palmo. A irmã White nas visões, a irmã Patrícia mostrou aqui, 3 visões, né? Aquela que arrastava o chão, ficava tirando a sujeira, foi desaprovada. Aquela muito curta. Então, ela deu um palmo abaixo do joelho. Hoje não, é um palmo acima do joelho. Aqueles vestidinhos que a gente vê as apresentadoras da Globo vestindo, as apresentadoras desses programas aí, a gente está vendo aí uns decotes e a gente pode falar nada. Os problemas que vocês enfrentam aqui, irmãos, lá onde a gente está também a gente enfrenta. E muitos, hoje eu sou ancião na igreja lá. E aí, algumas pessoas falam assim, irmão, e vocês não estão vendo essas coisas não? Eu falei, irmão, eu estou vendo. Eu estou vendo tudo, vocês pensam que é fácil? Porque você é ancião, você pensa que você vai conseguir mudar? Essa questão de vestuário, irmão, só quem pode mudar, o poder é só Deus. Você pode falar aqui, mas se o coração não for convertido, se o coração não for mudado, pode vir o melhor pregador, irmão. Por isso que a irmã White diz, nesse mesmo livro, há um terrível pecado sobre nós. Está aqui no finalzinho, página 596. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Aqui na página 596. Página 600, já no finalzinho. A moda está deteriorando o intelecto e carquejando a espiritualidade do nosso povo. A obediência à moda está penetrando nossas igrejas adventistas do 7º dia e fazendo mais do que qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus. Foi mostrado que as regras de nossas igrejas são muito deficientes. Toda manifestação de orgulho no vestuário, proibido na palavra de Deus,
deve ser motivo suficiente para disciplina na igreja. Caso haja contínua ação em face da advertência e apelos, perseverando a pessoa em seguir a sua vontade perversa, isso poderá ser considerado como uma prova de que o coração não foi absolutamente levado à semelhança com Cristo. E o eu, unicamente o eu, é objeto de adoração. E um professo cristão assim induzirá muitos a se afastarem de Deus. Por isso que a irmã White escreveu isso, irmãos. A irmã White morreu em 1915, ela escreveu isso aqui antes dela morrer. Agora imagine, irmão, se a irmã White vivesse hoje, nos nossos dias, o que ela escreveria? Ela vê essa pouca vergonha aí. Essa pouca vergonha. Os púlpitos, como alguns irmãos já falaram, tem lugar aí que estão indo no púlpito. Tem um irmão que trabalhou na Itália, ficou 2 anos na Itália, ele era de lá da nossa região, e ele falou: irmão, vocês aqui estão no céu. Queria que vocês fossem lá para a Europa, lá para vocês verem como que o negócio está lá. E não é só questão do vestuário, tem muita outra coisa que estão pisando a pé. Está feio, irmãos. Está feio. Vamos nos calar? Não, tem que pregar. Tem que pregar. Quem prega esses assuntos hoje na igreja, irmãos, pode esquecer. Só prega uma vez. Só prega uma vez. Mas nós devemos, irmãos, dar ouvido aos conselhos dos apóstolos. Antes importa obedecer a Deus. Foi o que Pedro falou quando mandaram ele parar de falar de Jesus. Como nós vimos aqui, irmãos, a igreja primitiva foi o que foi. E está escrito dela o que nós hoje temos, porque ela perseverava na doutrina. E era só doutrina que tinha, irmãos? A doutrina tinha muitas outras coisas, irmãos. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Continua: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza. Irmãos, vocês percebem que a igreja era diferente? Além de perseverar na doutrina, irmãos, um dos textos que acabei de ler diz que eles todos os dias estavam no templo. Todos os dias no templo. Muita oração, irmãos. Um pouquinho à frente, no versículo 42 do capítulo 5, confirma isso. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus. Todos os dias no templo, irmãos. Eu quero me demorar um pouquinho nisso aí. Todos os dias, eu imagino, eu creio que eles tinham um momento de adorar a Deus no templo, irmãos. Não é como hoje. Não é como hoje. Quantos cultos nós temos na semana, irmãos? 3 cultos. Qual é o nosso culto oficial? O sábado. Igreja lotada. Quando você vai numa quarta-feira, uma igreja geralmente de 150, 200 membros, você encontra quantas pessoas lá? 5, 10, 15, quando muito 20. E o que falar daqueles cultos que é feito, não sei se por aqui tem ainda, lá a gente ainda faz ainda na nossa região, o culto da família, o lar adventista, que a gente chama, né, o culto. A gente lê o livro Lar Adventista. E algumas pessoas que dirigem esse departamento falam assim: não, está difícil, irmão. A gente oferece os cultos nas casas do irmão. Não, agora não, quando eu quiser, eu aviso. E esse aviso nunca chega.
E outro dia a irmã pediu lá, irmão, me ajuda aí, porque não quero parar os cultos, mas eu não estou conseguindo casas para fazer o culto. Então, além de não vir à igreja, meus irmãos, estou contrastando agora com a igreja primitiva. Nós, cristãos modernos, além de quase não virmos à igreja, uma dificuldade para vir aos cultos. Quando a igreja tenta levar o culto na casa de muitos, eles dizem que não, agora não, vou pensar, vou conversar com meu marido. E o marido diz, não, agora não. Eu fiquei lá, a irmã pediu agenda pelo menos uns 5 cultos, irmão, você tem muito conhecimento. Eu não consegui, irmão, você acredita, fiquei uma semana, ligava para um, falou, não, agora não sei o que, a gente está corrido. E aí a gente quer, meus irmãos, as bênçãos de Deus. A gente quer que Deus abençoe a nossa vida. A gente quer que a nossa vida seja uma bênção. A gente tem tempo para tudo, irmãos. É trabalho, é correria para lá, corre para cá. Mas muitas vezes as coisas de Deus, tempo para Deus, para adoração, a gente não tem. A igreja primitiva, irmãos, todos os dias no templo. Eles iam, tinham prazer em ir, uma alegria. Estavam juntos, tomavam suas refeições juntos. E aí, irmãos, o poder de Deus acompanhava. Mas a gente não, irmãos, a gente quase não ora, porque no contexto aqui diz a comunhão, né? O partir do pão e nas orar. Muita oração, irmãos. Quase não há oração, irmãos. A irmã White, no livro Patriarcas e Profetas, ela fala assim, em muitos lares, as pessoas saem para o trabalho da mesma forma como um animal levanta da estribaria, sem um pensamento de Deus. Sai para o trabalho, vai, vem, corre. Não tem oração em casa. A irmã White usa essa expressão. Em muitos lares, as pessoas levantam e saem para o trabalho como um animal sai da estribaria, sem um pensamento de Deus. E parece, irmãos, que não estamos lembrando que estamos expostos a perigos, irmãos. Diz o Espírito de Profecia que se Deus abrisse os nossos olhos, tirasse a venda e víssemos o perigo que está diante de nós, diz que nós oraríamos mais, irmãos. Aí depois, quando as coisas vai mal, o filho está lá dando um trabalho, quando o casamento está lá balançando, aí ai meu Deus, e pedindo oração para os irmãos, e etc, etc. Mas por que chegou aquela situação? Porque faltou a comunhão, meu irmão. Faltou a comunhão que tinha aqui na igreja primitiva. Faltou a perseverança na doutrina, nos ensinamentos. Faltou a oração. Será que nós estamos esquecendo, irmãos, que nós deveríamos pelo menos orar como os profetas de antigamente, 3 vezes ao dia? Lembra de Daniel, irmãos? Daniel foi o que foi, e está escrito dele, o relato aqui das páginas sagradas, porque era um homem de oração, irmãos. Aquelas visões que ele recebeu não foi porque Daniel já nasceu e foi dotado com um poder que nós não temos. Daniel era amigo de Deus, irmãos. Daniel orava. E a Bíblia diz 3 vezes ao dia, mesmo diante de um decreto, o rei decretou que durante 30 dias ninguém deveria fazer petição a nenhum outro que não fosse o rei. E Daniel, quando soube do edito, é o que diz lá, entrou no seu quarto e 3 vezes orava como era costume. E eu quero chamar a sua atenção, você, meu querido, você que é o remanescente, está se preparando para a última crise que agora sobrevirá ao mundo. Como é a sua vida? Sua intimidade com Deus? Você tem perseverado na doutrina? Você tem tido comunhão com Deus? Você tem orado a Deus como a igreja orava no passado? Ou você tem sido, como diz Ellen White, levantado de manhã,
a semelhança de um animal, vai direto para a mesa se alimentar e esquece que tem que orar a Deus. Precisamos nos atentar a essas questões, irmãos. E o que falar mais ainda, irmãos? Eu estou caminhando para as considerações finais. Aqui diz, irmãos, que a igreja era uma igreja que ela atendia as necessidades um do outro. O versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo as suas propriedades e bens, o produto entre a medida que alguém tinha necessidade. E a gente vai um pouquinho mais à frente aqui, no verso 34 do capítulo 4, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam suas propriedades e traziam os valores correspondentes e depositavam ao pé dos apóstolos e distribuía-se a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Você viu a diferença, irmãos? Por que o Espírito Santo caiu sobre aquela igreja? Por que aquelas pessoas foram o que foram? Por que quando a gente lê a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas, irmãos? A sombra de Pedro curava. Eles não eram presos às coisas desse mundo, irmãos. É conhecido de vocês, quando a gente volta um pouquinho às páginas, capítulo 3, eles estavam entrando na igreja, Pedro e João, e tinha ali uma pessoa pedindo esmola, e a pessoa pedindo esmola, e Pedro falou, olha, meu querido, eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta. Por que aquele poder, irmãos? Porque havia todo um desprendimento do que muitas vezes tem nos prendido. A igreja era uma igreja liberal. Quando sabia que tinha algum irmão passando alguma necessidade, a igreja socorria. E o que a gente vê hoje, irmãos? Eu me lembro que há pouco tempo atrás, a gente passou por uma experiência. Um irmão estava com dificuldade, desemprego, essa crise aí, vocês sabem, pegou muita gente. E o irmão comunicou para alguém da igreja que estava com as contas de luz atrasadas e as contas de água. E aí, esse comunicado chegou para a gente, a ponto de ser levado para uma comissão. E aí, foi exposta a situação, como vamos fazer? Aí alguns diziam assim, não, irmão, se a gente for resolver a situação aí, haja dinheiro, porque... Aí alguém até falou, eu também estou com as minhas atrasadas lá. E a moral da história, irmãos, eu percebi ali que estava se fazendo um corpo mole no nosso linguajar, não vai ajudar. Eu me lembro que eu me levantei e falei, irmãos, a gente olha e quando a gente lê a Bíblia diz que a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. E fala que essa questão aí a gente tem que abraçar, a Bíblia ensina isso aí. Esse trimestre a gente está estudando isso aí. E a minha consideração foi o seguinte, irmãos. Se nós não temos condição de resolver a situação, irmãos, eu propus para eles lá assim, pode baixar as portas. Pode baixar as portas, porque eu não estou conseguindo ver nada, nós não estamos com nada. E aí alguém, não, o que é isso? E graças a Deus, irmãos, alguns ali se moveram e a gente conseguiu ajudar aquela família. Mas isso, irmãos, é para vocês verem como que está hoje. Não tem amor. Falta de amor, irmãos. Eu me lembro de um outro caso, irmãos. Estou quase já saindo dessa. Coitado lá, com câncer. Morre, não morre. Vocês sabem que o câncer tá quando pega mesmo.
E o irmão lá, morre, não morre. E vocês sabem que hoje para entrar na Previdência, no INSS, irmãos, muitos, só depois que morre, é que sai o benefício. E esse coitado lá, irmão, não estava conseguindo pagar o aluguel. Esse aluguel, irmãos, não era de uma pessoa do mundo. Esse aluguel era de alguém da igreja. E o que vocês acham que essa pessoa da igreja fez, irmãos? Se fosse como a igreja aqui, ela deveria, como a gente leu aqui, ajudar, né? Alguns meses ali até a situação resolver, né? Mas o que vocês acham que essa pessoa fez? O que você acha, irmão? O que você acha que o irmão fez? Alguém se atreve aí? O irmão, dono da casa, pediu a casa, irmão. Não sei se vocês não entenderam a pergunta. O dono da casa, irmão também, pediu. Pediu. Despejou. Aí eu pergunto, irmãos, como é que a gente vai receber o Espírito Santo desse jeito? Vocês pensam que é peixinho pequeno, membro comum? Eu não vou nem falar a função dele. E o que a gente aprende aqui, irmãos? A igreja primitiva, irmãos, foi o que foi e está relatado dela para nós aqui. Hoje a gente muitos aqui já conhecem, mas estamos relembrando, porque havia, irmãos, toda uma união, tinham tudo em comum. Aqui diz que não havia um necessitado entre eles, irmãos. E quando aparecia alguma necessidade, aqueles que tinham mais vendiam e repartia aquela situação com quem tinha necessidade. Agora a gente vê hoje, irmãos, essa pouca vergonha aí, irmãos. É uma pouca vergonha, irmãos. Uma má distribuição. E aí, não, mas só meu irmão. O que a Bíblia diz, irmãos? Com respeito a isso aí, eu vou lá queria chamar vocês a meditar aqui nas cartas de João, 1 João capítulo 3, antes do Apocalipse. Capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Primeira carta de João. Capítulo 3. Diz assim, irmãos. Quero ler só o 17, irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, meus queridos, isso aqui é um estilo de vida, é uma conduta que nós precisamos, além da questão do vestuário, determinados tipos de comida e bebida, isso aqui é algo que deve ser prático na nossa vida. Se nós temos recursos desse mundo e chega alguma necessidade, meu querido, de um irmão, se nós vemos o irmão padecer necessidade e fechamos o coração, fechamos os olhos para aquela necessidade, como pode permanecer o amor? Aí a Bíblia termina dizendo, filhinhos, verso 18, não é isso? O que diz aí? Alguém pode ler, por favor? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso é profundo, irmãos. Essa questão do amor, irmãos, tem que estar mais sendo falado. Nós que professamos ser a igreja remanescente, que guardamos os mandamentos de Deus. Questão do amor, irmãos. Jesus falou, novo mandamento que vos ameis uns. E nisto conhecereis que sois meus, se vos amardes uns aos. Agora, meu querido, o meu irmão, minha irmã, está passando necessidade, e eu digo, não, irmão, vai em paz, Deus é contigo,
tenha fé, sendo que eu tenho como resolver aquela situação. Isso aí chama-se amor de palavra. Ah, mas eu amo demais aquele irmão. Nossa, que amigo. Deus está contigo, irmão. E o coitado lá, precisando. Isso, irmãos, é uma bela de uma hipocrisia, irmãos. Farisaísmo do puro. E se nós, meus queridos, queremos ser diferente, queremos fazer a diferença, nós precisamos nos atentar mais para essas questões. Eu estava lendo essa semana um dos livros da nossa igreja. Parece aquele livro Obreiros Evangélicos. E tem um capítulo lá, irmão, sobre, falando no contexto de pregar o evangelho, o modelo, aí coloca Cristo. Cristo é um modelo, irmãos, de pregador. E lá a irmã White fala que Cristo gastou mais tempo, irmãos, mais tempo curando, suprindo as necessidades do povo do que pregando. Ou seja, os seus atos de caridade, de benevolência, foram mais do que os de pregar. Foi mais caridade, mais cura, mais ver a necessidade do próximo do que de pregar. Mas nós estamos como, irmão? Ah, temos que distribuir folheto, temos que distribuir livro, e todo aquele movimento, livros e folhetos e mais folheto. Quando o principal, irmãos, que é olhar a necessidade do nosso próximo ali, família, né? Os irmãos da igreja e até o nosso vizinho, direita, esquerda, amigos, a gente muitas vezes fecha os olhos, irmãos. A gente acha que pregar é só dar um estudo bíblico, a gente acha que pregar é só distribuir um folheto, é distribuir um livro. Irmãos, nós aprendemos a lição, essa lição de hoje que a gente estudou, ela fala que isso tem que estar andando um com o outro, um andando com o outro, anda de mãos dadas. A pregação, ela envolve a leitura, a evangelização via leitura, via folheto, via TV, via rádio, mas via também suprir a necessidade do próximo. Tem que andar junto, irmãos. Nós precisamos nos atentar a essas questões, irmãos. Irmãos, como nós vimos aqui, irmãos, a igreja primitiva foi o que foi. E a gente tem aqui as informações na palavra de Deus. Porque eles tinham todas essas características. E eu quero, irmãos, me demorar mais uma questão aqui, voltar, porque eu já falei, mas eu quero voltar novamente. Essa questão aqui do capítulo 5, verso 42, lá de Atos dos Apóstolos, ainda no contexto da igreja primitiva, todos os dias no templo. Cinco, 42. E todos os dias no templo. E o que mais, irmãos? E de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus. Eu quero terminar, irmãos, chamando sua atenção para essas questões aqui, essas características da igreja primitiva. Todos os dias no templo. Eu falei agora há pouco que a nossa igreja tem quantos cultos por semana? 3 cultos. Sábado, lotado, geralmente, as igrejas. Quarta-feira, uma igreja de 100, geralmente vem 5 ou 10. No domingo, vai 20, 25, 30. Mas a gente percebe, irmãos, uma indisposição para a frequência aos cultos da nossa igreja hoje, pós-moderna. Agora eu queria contrastar, irmãos, como nós estamos contrastando com a igreja primitiva, todos os dias no templo.
E eu quero contrastar agora com algumas outras igrejas aí fora, irmãos. Vocês sabiam, irmãos, que tem igreja aí fora que eles têm 4 cultos no dia. Eu vou repetir, irmãos. É 4 cultos. É um por volta das 7 horas da manhã. É um ali por volta de meio-dia, 11, meio-dia. Tem um ali às 3, 4 horas da tarde. E tem um último por volta das 7 às 8 da noite. E a gente passa, irmãos, tem uma boa frequência. Quando é à noite, principalmente lotado. De manhã também. E às vezes eu fico me perguntando. Nós nos intitulamos o remanescente, a igreja da profecia que guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus, a fé de Jesus. E eu fico assim muitas vezes me questionando, irmãos. Eles lá, a gente diz que eles estão tudo perdido, que eles não têm verdade, que estão tudo no engano. Mas eles, meus queridos, no engano, eles conseguem ter mais comunhão, serem mais fervorosos do que nós. É duro, mas é fato, é uma realidade, irmãos. Eles, no erro, no engano, eles fazem todo esse esforço. 4 cultos no dia, e muitos deles vão nesses 4 cultos. E nós não, irmão. Os cultos nos lares, como eu falei agora há pouco, há para nós muitos diretores de departamento Lar e Família, não dá para fazer, irmão. Os irmãos não colaboram, os irmãos não vão. Aí eu fico olhando, irmãos. Eu moro lá do lado da minha casa, tem algumas pessoas tem irmãos que são da Testemunho de Jeová, tem irmãos que são da Igreja Cristã do Brasil. E tem um lá, irmãos, que é da Igreja Cristã do Brasil. Ele, de vez em quando, ele faz culto na casa dele. Irmãos, eu queria que vocês vissem o tanto de gente que vai, irmãos. De 10 a 15 carros. As famílias, os carros vêm lotados, outros vêm a pé. E aí tem hora que eu contrasto os cultos nossos de Lar e Família. Aqueles cultos de pequeno grupo, alguns aqui já participaram de pequenos grupos, né? Tem lugar aí que nem pequeno grupo não tem. Por quê, irmãos? Uma indisposição de muitos de nós de não estar frequentando esses cultos. Mas nós batemos no peito que nós somos o remanescente, que nós somos a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho e que nós temos as características da igreja verdadeira. Mas vocês perceberam, irmãos, a característica da igreja verdadeira aqui, como é diferente? A igreja verdadeira, irmãos, eu estou terminando, ela perseverava na doutrina, na comunhão, nas orações. Quem tinha necessidade, o que tinha mais, vendia e distribuía para quem não tinha. No texto do capítulo 4 aqui que a gente leu agora há pouco, diz que não havia um necessitado. Não havia necessitados entre eles, irmãos. Foi o que a gente leu aqui. Capítulo 4, verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam as suas posses, terras ou casas, e traziam os valores correspondentes. Outro dia um irmão falou assim, eu estou caçando essa igreja aqui, irmão. No dia que eu encontrar uma igreja aqui, eu vou me aliar a ela. Por enquanto eu vou ficar aí. Já vi gente falar assim, irmão. Está aí. Tem sua fé em Deus, né? Sua comunhão ali do jeito dele, mas ele falou, irmão, me associar a essa balbúrdia que está aí, não vou. E está vivendo lá. E eu falei, ó, vamos orar, irmão. Começa a viver. Porque
Isso aqui é fato, é o que está escrito para a igreja primitiva, irmão. E os homens oravam, irmãos, e as coisas aconteciam. Agora não. Outro dia tinha uma pessoa lá na nossa região endemoniada lá, chamaram gente, a maioria correu, não quis nem ir. Não, irmão, não dá não, eu não vou não, porque diz que esses negócios quando está lá endemoniado, ele revela e eu vou lá, vai que vai revelar meus pecados lá, eu não vou não. Mano. Sabia? Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva, a sombra de Pedro curava. Meus queridos, que Deus nos ajude, irmãos, a desenvolver uma fé como essa. Porque, irmãos, olhando assim ao olho natural, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas com essas características. Eu não estou dizendo que não tem, irmãos. Eu creio que tem muitas pessoas boas no nosso meio, que são desprendidas, mas que é muito pouco, irmãos. Deveríamos ter mais. E por que não tem mais? Porque não tem muito exemplo. Pelo contrário, quando tem alguém que começa a fazer isso aqui, falou, tu é doido, rapaz? Tu é fanático? É fanatismo isso aí. Imagina. Eu quero finalizar, irmãos, com o último texto, lá em Atos dos Apóstolos ainda. Atos capítulo 21. É o último texto, a gente faz as considerações finais. A partir do verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou isso, diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e os entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, eu quero terminar a mensagem dessa noite exortando você a desenvolver uma fé como essa, como a que nós lemos aqui da igreja primitiva. Apóstolo Paulo, irmãos, aqui está num contexto um pouco das experiências de Paulo. Viajava muito, chegando lá na casa de Filipe, que tinha 4 filhas profetas, começaram ali a compartilhar das bênçãos, das viagens. De repente vem Ágabo, um profeta, pega o cinto de Paulo, prende-se com ele e começa a profetizar, olha, o dono desse cinto, vai acontecer com ele isso aqui. E os irmãos começam aquele chororô, irmãos. Não, Paulo, não vai, Paulo fica, não vai, coitado de Paulo. E Paulo ficou triste com aquilo, irmãos. Eu estou preparado, irmãos. As palavras dele. Vocês estão me entristecendo porque eu estou preparado. Não só para ser preso, mas para morrer por amor de Jesus. Irmãos, diante das adversidades, diante das agruras, diante dos problemas do dia a dia, das perseguições que vinha, alguns deles no passado, aqui no caso Paulo, diante dessas adversidades, eles recebiam isso, irmãos, com alegria. E eles não recuavam não, irmãos. Agora contrasta com a gente, irmãos. Qualquer coisinha a gente já... O irmão falou agora há pouco, falar do cabelo que está... Esse cabelo aí não está legal, a pessoa já vira a cara, não vou mais na igreja porque falou do meu cabelo. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão está lá, está me perseguindo.
Eu não vou para a igreja mais porque não estão mais me dando oportunidade, não estão me deixando mais pregar. E muitas vezes esse não deixar pregar, e muitas vezes essas perseguições, irmãos, é porque você está vivendo a fé. E você tem que entender que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, o que acontecerá? Sofrerá perseguição. E quando a perseguição vier, meu querido, se você é um remanescente fiel, se você procede e tem uma conduta como um cristão, nesses momentos você deve dizer como um Paulo, eu estou preparado. Se precisar eu ficar 2 anos no banco ali, não deixar, eu vou ficar. Mas tem gente que não, já não vou mais naquela igreja. Desanima na fé, volta atrás. Estou preparado. Quero convidar você, exortar você, para você estar preparado, meu irmão. Agora, nesses últimos momentos da história, não pensa que tem moleza para quem quer ser crente, não. Quem quiser ser crente, vai ter que pegar a cruz e carregar. No mundo tereis aflições, foi o que disse o mestre. Mas tem de bom? E lá nas bem-aventuranças, o que ele diz, irmãos? Bem-aventurados, quando vos perseguirem, falarem mal de vós, mentindo e etc. E ali ele diz, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele manda a gente ficar triste, a gente abandonar a fé, a gente renunciar à fé. O que diz lá, irmãos? Alegrai-vos. Alegrai-vos. E tem um outro texto lá em Lucas, fala assim, alegrai-vos. E lá até investe o negócio, alegrai-vos quando falarem bem de vós. Perdão, tomar cuidado quando falarem bem de vós. Porque o pessoal de antigamente costumava era bajular os falsos profetas. Está lá em Lucas, no contexto capítulo 6, ai de vós quando falarem bem de vós. Não tem os ais ali? Ai de vós quando falarem bem de vós. Então, meu querido, não pense que você, por se posicionar do lado de Cristo, do lado das verdades, você vai ter moleza. A igreja primitiva não teve moleza. A maioria deles vocês viram. Está aqui relatado. Foram mortos. O único que não morreu, como a gente diz aí, de morte matada, irmãos, é o ditado nosso, né? Foi João. Todos os outros, irmãos. Paulo decapitado, apóstolo Estevão apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago perdeu a cabeça. É que falta tempo para falar dos outros, mas todos eles, irmãos. E nós agora? Vamos querer defender a verdade e ser colocado lá como o bambambam? Vai ser perseguido, meus queridos. Que Deus nos ajude, irmãos. Possamos desenvolver uma fé, um estilo de vida cristão, uma conduta cristã, baseado na sã doutrina, nas verdades da palavra de Deus. Lembrando que para fazer isso, vamos muitas vezes ser mal compreendidos, irmãos. No lar, no trabalho, na igreja. Eu estou hoje com mais de 20 anos na igreja, mas alguns dos irmãos aqui sabem que eu já passei lá, no meu distrito. Teve época lá que os camaradas falaram, não deixa esse cabra pregar não, não prega mais não. Já fui disciplinado de 1 ano, peguei disciplina de mês. Hoje eu estou vivendo, estou em paz hoje. Alguns irmãos falam assim, irmão Luiz, acho que você está meio paraguai, está meio... Eu falei, não, irmão, a gente está aprendendo aí algumas coisas, a gente está mais... Mas a gente entende muita coisa. A gente é mais... Está mais temperado. Os anos é para trazer experiência. Mas lembrando que qualquer hora a gente sabe que a gente também vai ser perseguido. Mas quando as perseguições vierem, meus queridos, que nós possamos nos comportar como verdadeiros cristãos, como Paulo, como os cristãos da igreja primitiva. Amém? Esse é o meu desejo, a minha oração nessa noite.